Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as relações métricas envolvendo aí os ângulos notáveis. Vamos trabalhar todos aqueles valores da nossa tabelinha que a gente já estudou um pouquinho, já conhecemos, já sabemos como montar a tabela dos ângulos notáveis, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Então, é importante que vocês estejam com o livro aberto no capítulo 9, nas páginas 222 e 223, ok? Então, vamos à nossa aula. Bom, só recordando aqui para vocês a tabela dos ângulos notáveis, em que a gente trabalha com o seno, cosseno, a tangente dos ângulos 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos, existe até uma maneira bem simples da gente construir essa tabela. Eu já expliquei para vocês, já aprendemos um pouco nas videoaulas, já tem até uma música, né? Que a gente trabalha esses ângulos e determina essas tabelas de maneira bem fácil. Então, vamos utilizar bastante essa tabela para resolver alguns problemas, algumas questões envolvendo as razões trigonométricas, tá bom? Então, nessa videoaula, a gente vai resolver questões aplicando aqui os resultados dessa tabela, ok? Então, vamos lá às nossas questões. Olha só, primeira situação, problema em que nós vamos apresentar aqui a resolução através dos ângulos notáveis. Então, vamos entender o problema. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Então, olha só, tem aqui o pé de uma árvore, até a elevação de uma encosta, está aqui o ângulo de 60 graus. Sabendo que a árvore está distante de 100 metros, aqui ó, 100 metros, da base da encosta. Então, a base da encosta seria essa. Determine a medida que deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta. Então, aqui, ó, da base da árvore até o topo da encosta, o que ele está chamando de X aqui é justamente um cabo de aço que vai ligar esse percurso aqui. Bom, analisando agora essa situação através da trigonometria, você observa aqui que você tem um triângulo retângulo, porque ele é reto aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Você tem que esse cateto aqui do triângulo mede 100 metros. Você tem que a hipotenusa do triângulo mede x. Você tem um ângulo aqui de 60 graus. E o outro cateto que foi oposto ao ângulo de 60 graus é o que equivale aqui à encosta, tá? Então, o que a gente precisa calcular? O valor de x aqui. Então, nesse caso, a gente vai estar aplicando o teorema de Pitágoras? Não, o que nós vamos aplicar aqui são as razões trigonométricas. Como assim? Veja bem, aqui, ó, sendo x a minha hipotenusa, não é isso? X é a minha hipotenusa. Então, eu tenho esse ângulo aqui de 60 graus. Esses 100 metros aqui, que em relação ao ângulo, corresponde ao meu cateto aqui adjacente, certo? Por quê? Porque o cateto oposto ao ângulo referente é a minha encosta. E quem seria lá nas nossas formulazinhas é o cosseno, né? O cosseno que nós temos lá vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Então, trabalhando as razões trigonométricas, a gente trabalha com o cateto adjacente sobre a hipotenusa. São as informações que eu tenho aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto adjacente e eu quero descobrir a minha hipotenusa, que é o que ele chamou de x, tá bom? Se vamos trabalhar com o cosseno e o ângulo que ele se referiu é o ângulo de 60 graus, então, colocando isso aí na fórmula, né? Fazendo aí a substituição, nós vamos estar calculando aqui
o cosseno de 60 graus vai ser igual. Quem é o cateto adjacente? Corresponde a 100 metros. Então, vamos colocar aqui 100 metros. E quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é x. E o objetivo é descobrir a hipotenusa, não é isso? Pronto. Agora, trabalhando dessa fórmula aqui, qual é o cosseno de 60? Aí você vai verificar lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Essa tabelinha aqui, ó. Nessa tabelinha dos ângulos notáveis, procura o cosseno, que está cosseno. Cosseno de quanto? De 60. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, já verificamos na nossa tabelinha o cosseno de 60, agora vamos voltar ao nosso cálculo. Olha só, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 100 sobre x. Aí aqui você pode trabalhar meio pelos extremos, ó. X vezes 1, isso daqui dá x. E 2 vezes 100, isso daqui dá 200. Pronto. E aí, respondendo a nossa questão, trabalhando a resposta que perguntava aqui, ó. Determine a medida que deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta. Então, o cabo de aço aqui, ó, que é o valor de x, que é a minha hipotenusa, precisa aí ter 200 metros, né? Já que a gente trabalha aqui na unidade de medida metros. Eu vou até colocar o mzinho aqui, que é a medida do cabo de aço, ou seja, a medida da hipotenusa, trabalhando aí dentro das razões trigonométricas. Entenderam? Muito bem. Vamos agora à resolução de um segundo probleminha, que diz o seguinte: qual a razão trigonométrica do triângulo retângulo abaixo que possui o ângulo de 45 graus? Note que x é o valor do cateto oposto desse triângulo e sua hipotenusa mede 10 centímetros. Bom, gente, basicamente no enunciado da questão, ela já traz aí todos os elementos correspondentes aqui ao que está na figura. X vai ser o meu cateto oposto, 10 centímetros é minha hipotenusa e eu tenho aqui um ângulo de 45 graus. Então, dentre as razões trigonométricas estudadas, qual razão trigonométrica trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno, não é, gente? Seno de qualquer ângulo. Então, o seno, lá na formulazinha que a gente tem, né, que a gente trabalhou, vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. E é o que foi dado na questão, tá? Trabalhando aí a substituição da forma, você vai ter o seno do ângulo. Qual é o ângulo que ele está se referindo na questão? O ângulo de 45 graus. Então, o seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto, que ele chamou de x, sobre a hipotenusa, que é igual a 10 centímetros. Tá? Então, o que é que a gente fez? Determinou aí a razão trigonométrica referente às informações dadas na questão e substituímos aí na formulazinha, tá bom? Agora, vamos determinar o seno do ângulo, o seno de 45 graus. Mais uma vez, verifica lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Olha só. Na tabelinha, o ângulo que eu estou me referindo agora é o ângulo de 45 graus. Quem é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui que o seno de 45 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. E isso aqui vai ser igual a x sobre 10, tá? Então, sempre vocês vão precisar estar verificando na tabela essas razões trigonométricas. Continuando aqui, gente, vamos trabalhar aqui agora o meio pelos extremos. Só que a gente trabalha primeiramente o valor que pega a incógnita, tá? Ó, 2 vezes x
e depois fazemos 10 vezes raiz de 2, tá bom? Então, continuando aqui, 2 vezes x, 2, x vai ser igual, 10 vezes raiz de 2 vai dar 10, raiz de 2, tá bom? E aí, esse 2, como ele tá dividindo, ele vai passar para o outro lado, tá multiplicando, aliás, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 10 raiz de 2 sobre 2, não é isso? E aqui ainda dá pra gente simplificar mais, gente, ó. Esse 10 raiz de 2 é uma multiplicação, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Dividir o 10 por 2 e a raiz de 2 a gente vai só conservar, já que não tem raiz quadrada exata, tá bom? Então, 10 dividido por 2 dá 5. E aí, repete o raiz de 2, tá bom? Você pode até pegar um valor aproximado, calculando aí a raiz quadrada de 2 e multiplicar por 5, tá? Se a questão pedisse necessariamente que o valor fosse em decimal. Mas, enfim, o meu cateto oposto aqui, que é o valor de x, ele mede 5 raiz de 2, trabalhando aí mais uma vez as razões trigonométricas, ok? Bom, então vamos aqui ao nosso terceiro exemplo, trabalhando aí com as razões trigonométricas. Então, nós temos aqui, determine os valores de x, y, w e z em cada caso. Então, vamos analisar aqui cada caso, para a gente entender bem direitinho essa situação de trabalhar com os ângulos notáveis. Então, aqui na letra A, observe que na letra A você tem o ângulo de 30 graus, você tem o cateto adjacente a este ângulo e você tem aqui a hipotenusa, que é o valor de x, tá? Se você tem o cateto adjacente e a hipotenusa, então aqui nós vamos estar trabalhando com o cosseno do ângulo. Então, nós vamos trabalhar aqui com o cosseno. No caso, o ângulo é de 30 graus. E aí, o cosseno, ele é dado pelo cateto adjacente, que no caso é 16, sobre a hipotenusa, que é x. Aí, o que que acontece? Lá na nossa tabelinha dos ângulos notáveis, nós vamos procurar o cosseno de 30. Então, olhando aqui para a nossa tabela, você tem aqui, ó, cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, teremos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 16 sobre x. Trabalhando aqui o meio pelos extremos, a gente vai pegar primeiramente o valor que depende da variável aqui, raiz de 3 vezes x e depois 2 vezes 16. Então, resolvendo isso daqui, gente, vai dar a raiz de 3 vezes x, raiz de 3, x, igual a 16 vezes 2, isso aqui dá 32. O objetivo é isolar a variável x, não é isso? Para que a gente possa determinar ela. Como raiz de 3 está multiplicando o x, então o raiz de 3 vai passar dividindo. Então, você vai ter que x vai ser igual a 32 sobre raiz de 3. E lembrando, tá, pessoal? Não podemos ter raiz no denominador de uma fração. Então, aqui a gente vai precisar racionalizar. O que vamos fazer? Multiplicar o numerador e o denominador por esse mesmo valor aqui. Então, vamos multiplicar aqui, ó, por raiz de 3. E aqui também por raiz de 3. Com isso, a gente tem que x vai ser igual
32 vezes raiz de 3 vai dar 32 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Portanto, a gente chega aqui na solução de que a hipotenusa, ó, que seria aqui o valor de x, mede 32 raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Então, determinamos aí a hipotenusa pelas razões trigonométricas. Vamos agora à letra B. Bom, agora vamos à letra B. Vamos pegar as informações que temos no triângulo. Nós temos o ângulo Y aqui, temos um lado oposto a esse ângulo Y, que é esse cateto aqui, no caso o cateto oposto, que mede 13, e temos a hipotenusa aqui, que mede 26. Então, o que é que precisamos analisar? Qual é a razão trigonométrica em que se trabalha com a hipotenusa e o cateto oposto? É o seno de um ângulo, não é, gente? Então, aqui, como o ângulo a gente não sabe quem é, o ângulo, no caso aqui é y, então a gente vai pegar o seno de y, vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 13. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 26. Então, sempre recorde, gente, lá das nossas formulazinhas das razões trigonométricas, tá? Se na questão foi dado aqui o cateto oposto e a hipotenusa, então a gente vai trabalhar com o seno do ângulo. Bem, resolvendo isso daqui, gente, vamos simplificar essa minha fração. 13 por 26, dá pra gente simplificar logo pelo maior divisor comum entre eles, que é o 13, não é isso? Então, eu vou simplificar aqui por 13. E aí, simplificando a minha fração por 13, nós temos que o seno de y vai ser igual 13 dividido por 13 dá 1. E 26 dividido por 13 dá 2. Pronto, então o seno de y vai ser igual a 1 sobre 2. Aí, o que é que você vai fazer? Lá na nossa tabelinha dos ângulos notáveis, você vai procurar qual é o valor de y, digamos assim. Qual seria o valor de y, já que a gente vai pegar o seno de y? Bem, o valor em que o seno dá 1 sobre 2 é 30. Ó, o seno, quando ele dá 1 sobre 2, é porque a gente está calculando o seno de 30. No caso, o y aqui é 30. Entenderam? Então, basicamente, vamos colocar aqui que o y aqui vai ser igual a 30 graus. Já que a gente está falando aqui do ângulo. Olha só, o seno de y é igual a 1 sobre 2. Onde é que o seno, qual é o ângulo? Vamos entender assim. Qual é o ângulo em que o seno dá 1 sobre 2? É o seno de 30. Então, y é igual a 30 graus. E era o que a gente precisava determinar aqui na questão. É o ângulo, o valor do ângulo. Então, y é igual a 30 graus. Entenderam? Agora, vamos para a letra C. Na letra C, quais são as informações que nós temos? Vamos analisar. Nós temos o ângulo de 60 graus. Nós temos aqui o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que é o ângulo W, aqui o lado W. E nós temos a hipotenusa, que mede 18, tá bom? Então, qual é a razão trigonométrica em que se trabalha com o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno, a gente acabou de ver isso. Então, se é o seno, vamos trabalhar aqui com o seno. Então, teremos aqui o seno. Seno de quanto? Nesse caso aí o ângulo foi dado, né? O seno de 60 graus. Seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, no caso o cateto oposto aqui é W, sobre a hipotenusa, que é 18.
tá? Agora vamos lá na nossa tabela dos ângulos notáveis. Quem é o seno de 60? Então, ó, eu tenho aqui seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir aqui. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a W sobre 18. E aí, trabalhando meio pelos extremos, começando aí pela parte da variável. Então, eu tenho 2 vezes W e depois raiz de 18 vezes raiz de 3. Então, aqui, ó, eu vou ter 2 vezes W, 2W. Vai ser igual a 18 raiz de 3. Não é isso? Como esse 2 vezes W aqui, ó, 2W, o 2 está multiplicando o W. Então, ele vai passar agora dividindo. Então, W vai ser igual a 18 raiz de 3 dividido por 2. Tranquilo? Bom, finalizando aqui, vamos trazer para cá. Então, teremos que W vai ser igual. Bem, nessa fração aqui, gente, a raiz de 3 não é possível o cálculo exato. Mas, a gente pode fazer essa divisão aqui, ó, de 18 dividido por 2, que no caso é 9, não é isso? Então, vai ficar o resultado, 9, 18 dividido por 2, 9, e a raiz de 3. Pronto, então concluímos aí que W vale 9 raiz de 3 unidades, né? Já que a gente não tem especificamente uma unidade de medida aqui. Então, esse aqui é o resultado de W. Ok? Muito bem. Agora vamos para o último caso aqui, tá bom? Bom, vamos analisar quais são as informações que nós temos nesse caso. Nós temos aqui a hipotenusa Z, temos um ângulo de 45 graus e tem um ângulo adjacente, um lado adjacente a esse ângulo de 45 graus. Bem, qual é a razão trigonométrica em que se trabalha com o lado adjacente, o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno do ângulo, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó, o cosseno de 45 graus. Cosseno, gente, vai ser o cateto adjacente, que no caso aqui é 20, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é Z, tá? Bem, agora vamos procurar os valores na nossa tabelinha dos ângulos notáveis para a gente substituir. Quem é o cosseno de 45? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos substituir aqui. O cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 20 sobre Z. Então, trabalhando aqui agora meio pelos extremos, né? Pegando inicialmente o valor aqui da nossa variável. Então, nós vamos fazer aqui, ó, raiz de 2 vezes Z e depois 2 vezes 20, tá bom? Então, raiz de 2 vezes Z vai dar Z raiz de 2. E 2 vezes 20, gente, isso aqui vai dar 40, tá bom? Como esse Z está multiplicando a raiz de 2, isolando aqui a variável C, nós vamos ter
40, e aí o raiz de 2 vai passar dividindo sobre a raiz de 2. Então, mais uma vez, a gente chega naquele caso em que o radical está no denominador, tá? A raiz aqui está no denominador. Vamos racionalizar. Como é que a gente faz isso? Multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo valor, tá? No caso aí, a raiz de 2. O que é que a gente vai encontrar aqui? 40 vezes raiz de 2, vamos colocar aqui, no caso Z, vai ser igual 40 vezes raiz de 2, isso aqui vai dar 40 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. A raiz de 4 é 2, tá? Arrumando isso aqui, gente, então Z vai ser igual, podemos dividir, né? 40 dividido por 2, isso aqui dá 20. E aí, conserva lá a parte da raiz, já que não tem raiz exata. Pronto. Logo, Z, que no caso Z é a nossa hipotenusa, né? Para esse triângulo aqui. No caso, Z é igual a 20 raiz de 2, ok? Bom, pessoal, então é isso. Nessa videoaula a gente resolveu bastante questões relacionadas aí às razões trigonométricas, aplicando os resultados dos ângulos notáveis, da tabelinha, né, dos ângulos notáveis. Assista essa videoaula, reveja cada exemplo, faça anotações, bons estudos e até a nossa próxima aula.